18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa. Estamos começando a partir de agora mais um programa aqui pela Mix FM às 18 horas, hein? Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Carlos Júnior, Karine Leão, Cid Soares e uma equipe aí, hein? Formada para levar para você até às 7 da noite as informações do dia. Bom dia, inclusive, boa noite, né, Karine Leão? Tô no bom dia aqui, Karine. Tá ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, você que sintoniza 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite, com muita informação para você. Uma ótima noite. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, tudo certinho? Tudo ótimo. Agora são 6 horas e 1 minuto. Queria dar uma boa noite especial também a toda a turma que passa nessa redondeza, né? Seja de Uber, táxi, o que for, 99, enfim. Mas que nos dá essa carona aí, né, cara, todos os dias. Então, nosso muitíssimo obrigado pela audiência, para os nossos amigos também, internautas. Daqui a pouco o Karine Leão vai estar falando sobre eles também. Estão nos acompanhando aqui pelo App Mano. 6 e 1, Paulo Castro, boa noite. Especial é pra você que é o nosso diretor de jornalismo, o cara do conteúdo. Hoje tá bacana, tá tudo certo? Boa noite, Carlão. Tudo certinho, tudo bem. Tudo em cima. Emi Lucian, hoje nós quase não tivemos, mas temos uma surpresa. Calma aí, surgiu uma novidade. Calma aí, Carlão. Temos uma surpresa especialmente pra você. O pessoal vai gostar. Que nos acompanha pelo aplicativo Mano, mas é pra ir buscar hoje porque a surpresa é amanhã. Pode pegar amanhã também durante o dia. É verdade, né? Dá tempo. Diga Olha lá. só, então galera que vai comentar aí e participar do 18 horas no aplicativo Mano, no canal da Mix, tá concorrendo a um par de convites pro show da Adriana Calcanhoto Margem. Vai ser amanhã lá no Teatro Amazonas, lugares super especiais, então comenta muito, fala de tudo que eu tô de olho. Participe. Imperdível, hein? Showzaço. Amanhã que horas tem? Amanhã às 20 horas. Às 8 da noite. Isso, às 8 da noite. Fica aí no canal da Mix, no App Mano, comentando que você pode ganhar. Daqui a pouco eu volto pra anunciar o vencedor. Valeu, Emi Luciano. Valeu. Olha só, pessoal, olha esta, hein? O vereador paulistano, que é o Fernando Holliday, ele é do DEM, inclusive, ele causou uma polêmica ao dizer, olha só, que os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, simplesmente, eles não trabalham, não fazem nada. Muitos concordaram e outros ficaram, inclusive, revoltados. E essa afirmação serve para a Câmara Municipal de Manaus? Essa é a pergunta. Nossos vereadores também não trabalham, Cid Soares? Como é isso? Não querendo generalizar essa afirmação, também vale para a maioria dos vereadores manauaras. Eu duvido que os nossos ouvintes saibam aí pelo menos o nome de 5 vereadores da nossa cidade. Eu fiquei com 3. E aí, Karine? É complicado eu mesmo, lembro, na hora. sério. Eu confesso que vejo pouca, para não dizer nada, do trabalho desempenhado pelos nossos vereadores. E olha que eu ainda procuro ler notícias. Claro, a gente trabalha no meio, a gente está sempre aí tentando estar interagindo, tentando procurar informação. Tá apagadinho, né? Mas tá complicado mesmo, viu? Mas certamente, se tivéssemos vereadores atuantes, não teríamos um sistema de transporte tão caótico, bairros abandonados, entregues ao caos e o trânsito, né, travado, que a gente fala aqui todo dia. Bom, essa é uma situação, com certeza, que dá muito pano pra manga, né? Falta fiscalização do que o executivo está fazendo, falta propostas originais, falta um plano de arborização para a cidade, um sistema de coleta de lixo seletivo eficiente, enfim, falta muita coisa que os vereadores poderiam contribuir para Manaus, né? E para todos nós que aqui vivemos e gostamos e amamos essa cidade. Não é isso, Paulo Castro? Exatamente, Carlão. Saudades daquela época que a Câmara tinha vereadores como Fábio Lucena, como Jefferson Pérez e tantos outros que fizeram história na política amazonense. Bacana, então, é isso aí. É isso aí, então tá dado o recado, não é isso? Muito bem, são 6 horas e 4 minutinhos. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começa agora o programa 18 horas desta quarta-feira e hoje é dia 4 de setembro de 2019. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite levando a informação. Tá ouvindo 18 horas. Muito bem, as prioridades do governo do Amazonas continuam invertidas.
Paga-se em dia as empresas que administram os presídios e atrasa-se o pagamento das empresas médicas e de serviços de enfermagem, ou mesmo as que administram as unidades de saúde. Um levantamento feito pelo site D24AM mostra que no período de 2 de janeiro a 2 de setembro, o governo do Amazonas pagou 124,5 milhões de reais à empresa Humanizare, gestão prisional privada. Exatamente, Carlão. E nesse mesmo período aí, ou seja, de 2 de janeiro a 2 de setembro deste ano, o governo deixou de pagar 104,6 milhões de reais para as duas administradoras do Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. O que chama muita atenção nessa relação com a Humanizare é que logo no segundo dia de mandato de Wilson Lima, no dia 2 de janeiro, a Cefaz pagou de uma única vez 5 notas fiscais para a Humanizare no valor total de 56 milhões de reais. A quantia é 45% do valor pago pelo governo à empresa este ano, que foi de 124,4 milhões de reais. E o deputado estadual Demirson Chagas, do PP, criticou o governo do Amazonas por ter feito um aditivo de um contrato de 3,4 milhões de reais para a empresa Amazonas Copiadora Eireli, para fazer cópias de documentos na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Demirson afirmou que os 3 milhões de reais que o governo do Amazonas está pagando para a empresa fazer cópias poderia ser repassado ao Hospital Francisca Mendes, que está necessitando de recursos para acabar com a fila de pacientes cardiopatas que há anos esperam pelo procedimento cirúrgico. Abre aspas. Esse é o novo tomando atitudes do velho. Fazer um aditivo desse no momento em que pessoas cardiopatas estão morrendo porque não conseguem fazer a cirurgia é desumano, é um crime. Esse dinheiro poderia salvar vidas, mas o compromisso com a população não existe. Só temos a lamentar e denunciar ao Ministério Público para que medidas rigorosas venham a ser tomadas, fecha aspas, afirmou o deputado estadual Demirson Chagas, do PP. Olha, Karime, para você ter uma ideia, o Hospital Francisca Mendes precisa de 2 milhões de reais para acabar com a fila de espera, onde pessoas aguardam aí por cirurgias e atendimentos cardíacos, na chamada fila da morte. Pacientes estão esperando por atendimento há pelo menos 2 anos. E os detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. Os parlamentares estiveram no Francisca Mendes juntamente com representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Durante a visita, foram constatadas que mais de 500 pessoas, entre adultos e crianças cardiopatas, estão há pelo menos 2 anos na espera por cirurgias. Enquanto pessoas estão morrendo nas filas em busca de atendimento, o governo vem gastando dinheiro público de uma forma desnecessária, como explica o deputado estadual Demirson Chagas. O governo não está investindo. 3 milhões de reais, ele faz um contrato para pagar xerox numa única secretaria, que é a Secretaria de Segurança Pública, mas não dá 2 milhões de reais para ampliar o hospital e para atender a população e tirar todas as pessoas da fila da morte. Segundo o deputado Wilker Barreto, se o governo usasse os quase 2 milhões de reais que vão ser gastos durante o feriado da Semana da Pátria e colocasse nesse hospital, ele poderia salvar muitas vidas. O governo trabalha de forma não prioritária. Prioriza presídios, mas não prioriza a vida. Olhar com carinho por essas demandas pontuais do Francisca Mendes e assuma o papel protagonista de salvar vidas do nosso povo. Eu volto aos estúdios com vocês. Ainda sobre esse assunto, os fornecedores e prestadores de serviços da Secretaria de Estado de Saúde, a Suzam, já receberam de janeiro a agosto de 2019 mais de 1 bilhão de reais do governo do Amazonas. Desse montante, 255 mil foram para quitar dívidas, ou seja, mais de 255 milhões foram para quitar dívidas de 2018, do ano passado, deixados pelo governo anterior. Somente do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, Delfina Aziz, a atual administração encontrou 8 meses de 2018 em aberto. Desses, já quitou 5 meses de dívidas herdadas. Mais informações
informações sobre o assunto no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E esse é o posicionamento do governo do estado do Amazonas sobre essa questão de pagamentos da Humanizare em detrimento à saúde. Cidades. Muito bem, 44 dias após o prefeito de Manaus anunciar intervenção financeira no sistema de transporte público da cidade, nós fomos às ruas para saber de quem usa diariamente o serviço se já é possível perceber alguma melhoria. Será que alguma coisa mudou? É o que você vai descobrir agora na reportagem de Júlia Gomes. Basta conversar alguns minutos com os usuários do transporte público para saber que a qualidade do serviço e as condições dos coletivos continuam do mesmo jeito que estavam antes da intervenção financeira nas empresas de ônibus. Quem todos os dias precisa usar o transporte coletivo diz que nada mudou, como é o caso da Nicole Varela, Marcela Miranda e Elivaldo Nascimento. Na minha visão, continua a mesma coisa, nenhuma alteração. Não mudou, continua na mesma. Cada vez pior. Os ônibus quebrados, cadeiras quebradas, demora, tudo na mesma. Continua do mesmo jeito. A situação é ainda pior para quem mora na zona leste da cidade. A aposentada Laura Tavares reclama do risco que corre quando precisa pegar um ônibus da empresa Global Green. Depois que mudou para a Global, é uma das piores empresas. Se você segurar, você cai mesmo, porque os ferros estão todos caindo, os ônibus estão realmente danificados. Anunciada no dia 22 de julho, a intervenção tem um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Dentro desse prazo, a Prefeitura realiza um estudo das receitas e finanças das empresas que atuam no transporte público de Manaus. Na terça-feira, o prefeito se reuniu com os representantes dos rodoviários, que levaram uma lista de pendências e direitos trabalhistas devido aos trabalhadores, como pagamento de férias, indenizações, vale-alimentação, entre outros. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givanci Oliveira, a ideia do prefeito é boa, mas ainda não trouxe os resultados que a categoria estava esperando. Seu Francisco Toga questiona os empresários responsáveis pelos ônibus, que atendem o sistema de transporte público. Os empresários dizem que não tem dinheiro, porque todo dia eles pegam dinheiro. Onde é que vai esse dinheiro que a empresa recebe todo dia? Eu tenho essa resposta para dar? Volto com vocês. 18 horas. O governo federal suspendeu a construção de 750 unidades habitacionais no estado do Amazonas. As unidades habitacionais seriam construídas na zona rural dos municípios de Urucará, Alvarães, Itacoatiara e Iranduba e atenderiam famílias que fazem parte do projeto da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o CONTAD. A suspensão ocorre 7 meses após o Programa Nacional de Habitação Rural anunciar, em março deste ano, a construção de 27 mil habitações por meio da portaria 897 do Ministério do Desenvolvimento Regional. A ação incluída no programa Minha Casa Minha Vida iria atender mais de 100 mil pessoas, de acordo com o CONTAG. Você está ouvindo 18 horas. E o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que trata da cessão onerosa que vai injetar 21 bilhões de reais extras nos cofres dos estados e municípios brasileiros da partilha dos recursos dos leilões de petróleo do pré-sal, destinados para investimentos públicos ou fundos previdenciários. E o Amazonas vai receber 700 milhões de reais, sendo mais de 58 milhões de reais só para Manaus. Um dos articuladores para a aprovação foi o senador Eduardo Braga, do MDB. Muito bem, a Polícia Civil no Amazonas participou na manhã desta quarta-feira da Operação Luz na Infância 5, que cumpriu 104 mandados de busca e apreensão em 14 estados do país e no Distrito Federal. Em Manaus foram presos 2 homens suspeitos de abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes pela internet. A operação contou com a participação das polícias civis, dos estados e do Distrito Federal, Polícia Federal e agentes de aplicação da lei de 6 países. E aí,
Carlão? Tudo certo, Karine Leão. Vamos seguir para o playlist? Vamos seguir para o playlist quando são 6 horas e 14 minutos em Manaus. Atenção, produção Mano. Playlist. A nova música veio acompanhada de um videoclipe que está disponível em todas as plataformas digitais, não é isso, Cid? E ninguém nem percebeu onde foi gravado esse filme, né? Esse filme. Favela do Rio de Janeiro, e tem as maravilhosas paisagens da cidade, né? Como o plano de fundo. E aliás, essa música é uma delícia, a batida, tudo. Agora, bem verão. E o pessoal aqui do Mano já tá falando, né? A Sandra tá dizendo que a música é de Manaus, muito calor. Para, Muito gente, calor, a gente né? entende de calor melhor do que todo mundo, né? Com Não? certeza. E a gravação a gente vê enaltecendo aí a cultura brasileira com elementos do funk, do samba e também, é claro, do futebol e capoeira. Mais uma grande música aí no playlist, 18 horas. Agora vamos saber como está o trânsito, né, na nossa cidade, na nossa capital, quando são 18 horas e 18 minutos. Trânsito. E Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos lá conferir. Bora. Na Avenida Constantino Nery, o trânsito no momento tem fluxo bastante complicado, hein? Um acidente com vítima fatal no sentido centro, próximo ao Terminal 1, parou o centro e adjacências agora no final da tarde, hein? Quem puder, evite o local. E a Avenida Djalma Batista também tem fluxo lento em praticamente toda a extensão no momento. Ok, informações do trânsito com o nosso repórter Rodrigo Soares, aqui em 100,7 no 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite, levando a informação. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o Festival Passo a Passo 2019 começa nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, feriadão, e vai até domingo, dia 8, com várias atrações locais e também nacionais. É isso mesmo, Carlão. O evento, promovido pela Prefeitura de Manaus, integra a programação oficial de comemorações de aniversário da cidade, que é dia 24 de outubro. E nesta quinta-feira vamos ter aí vários shows com Ludmilla, Roberta Miranda, um monte de gente vai cantar. E para conversar sobre o evento, está com a gente aqui nos estúdios da Mix, o presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio maravilhoso e para poder falar um pouco desse evento que é o Passo a Passo. E a programação, vamos lá, o que teremos dessa vez? Então, o Passo a Passo já faz parte aí da programação, da identidade cultural da cidade de Manaus. A gente vê no Centro Histórico de Manaus um programa de ocupação cultural, onde temos várias bandas locais, algumas bandas nacionais também. E tudo isso tem muito a ver com a essência do que somos, né? Que somos a questão de ser manauara. Nesse ano são várias iniciativas novas, como por exemplo o Palco da Banana, que é uma referência clara à Feira da Banana. E que lá vamos ter uma programação bem variada, que vai desde a Roberta Miranda, passando pelo Guto Lima, até o Bacchus do Blues, que hoje é uma das bandas que mais vem fazendo sucesso na cidade de Manaus. Ou no Brasil. No Brasil. No Brasil. O presidente do Conselho Municipal de Cultura, o escritor Márcio Souza, criticou o governo do estado por financiar a contratação de atrações nacionais por prefeituras do interior. Por que tantos artistas nacionais na programação do Passo a Passo? Então, a gente trabalha o ano inteiro, por exemplo, lançamos o edital de conexões culturais. O edital de conexões culturais premia mais de 100 projetos através desse edital, desse chamamento público. São mais de 3 milhões de reais distribuídos em 100 prêmios para quem grava CD, DVD, de repente faz peças de teatro, programas de intercâmbio. E isso anualmente. Então, desde 2013, a gente lança anualmente os editais de conexões culturais. O programa Passo a Passo é um programa de difusão cultural. Então, nós temos aproximadamente em torno de 10 atrações nacionais, mas mais de 20, 25 atrações locais, onde a população manauara poderá participar e prestigiar justamente essa produção, principalmente nesse caso específico, da questão da música que acontece na cidade de Manaus. Perfeito. Presidente, eu sei que são muitos os critérios, são muitas formas, né, de você elaborar um grande evento desse, e muito difícil também, mas quais foram os principais critérios, assim, a prefeitura no caso, a secretaria em si de cultura, se baseou no quê? Toda essa história é muito interessante, não é isso, Bernardo? Então, a gente tem um canal chamado Viva Manaus, seja no Instagram, seja no Facebook, e um site também, que é o vivamanaus.com, onde a gente interage com a sociedade. E através dessa interação com a sociedade, a gente chega justamente nos nomes que são feitos e que são postos na programação do Passo a Passo. Se a gente pegar, estamos na 6ª edição do Passo a Passo,
toda a programação local, ela é reverberação imediata dessa interação que a gente tem com a sociedade. Tanto é verdade que, por exemplo, o edital de conexões culturais, a gente, que é quem escolhe, na verdade, a seleção, os curadores que fazem parte desse edital de conexões culturais são eleitos pela população. Isso pelos produtores culturais. Então isso é uma prática que a gente vem desenvolvendo e fomentando desde o início da gestão. E esse site não para, né? O Viva Manaus, ele é constante, é o tempo inteiro fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, divulgando e também fomentando e procurando as informações. É o retorno, né? O feedback da população, não é isso, presidente? É isso mesmo. Eu vou passar aqui a relação de artistas. Se tiver errado alguma coisa, o senhor me corrige, por gentileza. 6 de setembro teremos Emicida, Fagner, Letrus, Sidney Magal. 7 de setembro, Zeca Pagodinho, Lineker e os Caramelos, Baco Exu do Blues, Guto Lima. 8 de setembro, no Passinho, Fute Paródias, Barbatuques, Raila Araújo, Lorenzo Fortes, Marcela Bartolo, Show da Zelda, Gandhi Gats, Dibubuia e atrações locais, né? Ali o Anne Gesine, Santaella, Coletivo 333, Gramofone, Elisa Maia, Baile da Papaizinha, Manauaras em Extinção, Bumba Meu Rock, Saturno, May 7, ainda tem mais, Oblivion, Serginho Queiroz, Dan Stamp, Lotus. São várias. E as atrações internacionais? Então, na verdade, a gente acabou mesmo, isso. né? A gente, no dia 5 de setembro, a gente Silo Green, se não me engano, né? Exatamente. Isso. Dia 5 de setembro, a gente começa logo às 4h30 da tarde, com James Hill. A Roberta Miranda vai tocar às 6 horas da tarde. Saturno também daqui, entra logo às 7h40. Temos o Dialu, que estará também conosco. Além de outras atrações, mais especificamente, a partir das 9 horas a Ludmilla e às 10h50 o Silo Green. O Silo Green foi bem interessante, que na verdade ele desejou estar aqui em Manaus para poder fazer esse evento. E aí ele estava em Miami, a gente conseguiu encaixar essa possibilidade. E foi muito interessante porque depois de Copa do Mundo, Olimpíadas, o nome de Manaus cresceu bastante, demonstrou interesse por toda a questão também da Amazônia que surgiu, principalmente nas últimas 2-3 semanas, a pauta internacional, e a gente conseguiu encontrar forma de fazer e de ter o Silo Green aqui em Manaus. O Silo Green, por que não aparece no cardápio de atrações? Não aparece, é porque está no dia 5 de setembro, começa logo amanhã. A gente começou a falar do dia 6. Amanhã, por partes, né, presidente? Silo Green. E o que é bacana, que você fez uma pergunta que eu achei, foi o Carlão, na verdade, que quais são os critérios? Então, por exemplo, se estamos no centro, a gente não pode deixar de reconhecer, por exemplo, a Manaus Moderna, as pessoas que estão lá trabalhando todo dia e que aquelas pessoas consomem cultura, elas consomem música e que elas têm uma atração e têm gostos. Então, a gente incluiu, o passo é esse, é justamente esses encontros teoricamente impossíveis que só podem acontecer no Centro Histórico de Manaus. De repente ter um Silo Green no mesmo dia da Roberta Miranda, com o Guto Lima, e todo mundo viver em harmonia. Porque nesse momento que a gente vive assim, de tanta tensão, a gente poder estar num centro onde as pessoas podem ser elas mesmas, enfim, a gente tem desde um trans andando tranquilamente, livremente, ao lado de, por exemplo, uma família, idosos, e todo mundo convivendo em harmonia e paz. Isso é muito importante para a cidade de Manaus. Presidente, a ideia, inclusive, é levar o povo para o centro ali, né? Integrar aquele centro novamente ao convívio social. Tem essa meta também a prefeitura, no caso, né? O prefeito Arthur vem investindo bastante no Centro Histórico de Manaus. É importante a gente destacar a revitalização do Mercado Municipal de Manaus, a Eduardo Ribeiro, a Praça da Matriz, a entrega no ano passado do primeiro museu da cidade de Manaus. E tudo isso são obras de infraestrutura turística. A gente precisa ocupar também com cultura e levar as pessoas para poder prestigiar, participar, contemplar o Centro Histórico de Manaus. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito bacana é que naquela área ali, onde era o prédio do Tesouro, ficou por mais de 20 anos fechado. E no último passo a passo no ano passado, as pessoas puderam entrar tanto lá quanto na plataforma Malcher. Agora, presidente, aqui pelo Humano, as pessoas estão perguntando muito por que muitas atrações nacionais e internacionais e, de repente, não valorizar tanto as atrações regionais. Essa é a pergunta que todo ano acontece, não é não? Não, porque assim, eu faço questão de contar. A gente tem aproximadamente 10 atrações
nacionais e uma internacional e mais de 25 aproximadamente locais. Então assim, a gente tem uma preocupação, né? A relação ela é muito maior dos manauaras que fazem parte do Passo a Passo. Se você pega a cena musical manauara como um todo e plota isso com o Passo a Passo desde a sua primeira edição, a gente vai ver quase 80% do line-up do Passo a Passo ao redor desses 6 anos feito por manauaras. Então, desde Casa de Caba, passando para Alaide Negão, Karine Aguiar, enfim, todos os grandes nomes que compõem a cena manauara. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a gente tem aqui o próprio Serginho Queiroz, tantas pessoas que fazem parte, Sinésio Rolim, Antônio Bahia, Gandhi Cats, assim, são tantos, Bumba Meu Boi. Ou seja, é eclético, estão todos convidados. Qual a expectativa de público para terminar? Nós temos ano passado recebemos, no último dia onde teve o grande encontro, 56 mil pessoas. A gente acredita que nos 3 primeiros dias a gente deverá ter um público de torno de 50 mil pessoas por dia. E no último dia, que é o Passinho, que é uma programação nova que a gente traz ao público infanto-juvenil, as famílias, a gente espera em torno de algo de 20 a 30 mil pessoas. Ou seja, ao longo desses quatro dias teremos aproximadamente 180 mil pessoas. Passando por lá, isso aí. Secretário, o presidente, perdão, seria uma boa sugestão, acho que para as bandas locais aproveitarem bem a presença do Cilo Green, que é um tremendo produtor. Eu acho que ele vem também com esse olhar de verificar o que tem de bom na musicalidade aqui. Então acho que essa aproximação é válida. É uma oportunidade, claro, né? Também pro pessoal daqui, né? E a gente, na verdade, pratica... Ele é produtor, né? O Cilo chegou ontem já. Ele já está na cidade, ele já tá rodando, já está postando coisas daqui de Manaus e é justamente isso. A gente pratica, por exemplo, se as pessoas estiveram, de alguma forma, a Alaide Negão, Luneta Mágica no Lollapalooza, porque tivemos também um produtor do Lollapalooza em Manaus, no Passo a Passo passado. De alguma forma pudemos prestigiar tudo pelos ares, levamos para tocar no Rock in Rio. Então esse intercâmbio é muito fluido. Pro Rock in Rio. Exatamente, tudo pelos ares. Então esse é um trabalho de juntar as pontas. Participamos ativamente da Sim São Paulo, Semana Internacional da Música, com o Festival Passo a Passo, porque a gente entende que é uma grande plataforma de exposição dos manauaras que estão aqui fazendo a cena local. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pelas informações. Conversamos com o presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Suas considerações finais. Primeiro que é um prazer estar aqui, já disse da outra vez, ouvinte da Rádio Mix, meu filho, a mulher deve estar buscando meu filho agora, está escutando no dial lá, ele fala assim, papai, não, eu fico alternando às vezes, Rádio Marinha e Rádio Mix, aí ele fala, não papai, não é essa 99.9, é 100.7. É isso aí, tá bom, meu filho, vou mudar. E é muito Manda bacana. Um beijo pra eles. João Bernardo, um beijo pra você, meu filho. Vai chegar daqui a pouco, papai, te escutei. Beijão da equipe do 18 horas aí pro garotão. Eu queria também deixar um grande abraço pra equipe da Manaus Cult, porque um evento como esse são 4 dias aí, a gente praticamente virado, e é muito gratificante estar ao lado de cada um que faz parte, que compõe não apenas a equipe da Manaus Cult, mas da prefeitura como um todo. Um grande evento com 180 mil pessoas em 4 dias, é importante ter trânsito, transporte, segurança pública que sempre ajuda a gente, tantos que fazem, trabalhadores que fazem um grande evento como esse. Eu queria aproveitar a oportunidade aí de vocês e mandar um grande abraço para todos vocês da Rádio Mix. Leve o nosso melhor abraço para eles também, viu? Lógico, sucesso. Só gente boa. Bacana, 6 horas e 32 minutinhos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, 18 horas, levando a informação para você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, em 6h32 nós vamos agora ouvir mais uma música, mais uma aqui no Playlist 18 horas na 100,7. Agora 6 horas e 36 minutos em Manaus, mais uma que você curtiu no Playlist 18 horas. Happier é uma música aí do produtor musical americano Marshmello e da banda britânica que é a Bestial. Escrita e produzida aí por Marshmello, a canção foi lançada em agosto de 2018. Que sucesso, né? Happier atingiu aí o 2º lugar na parada britânica, né? O Single Charts.
E na Billboard, ela ficou na Hot 100, também já entrou na parada, mas eu não tenho aqui a numeração certa. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso. A verdade é que ela é o maior sucesso, né, gente? Foi aí a segunda música do nosso playlist. Temos informação de trânsito, viu, Carlão? Vamos lá. Ok, informação do trânsito. Agora, quando são 6 horas e 36 minutinhos, vamos saber como está o trânsito, então, em nossa capital, com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando. Na Avenida Darcy Vargas, nos dois sentidos, o trânsito tem fluxo lento no momento. E a Avenida Doutor Teomário Pinto, em todo o sentido centro, tem fluxo lento também. Ok, 6h37, dando sequência aí no 18 horas, vamos juntos até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Atenção, o preço da gasolina voltou a subir em Manaus. Desde a noite desta terça-feira, né, os postos da cidade passaram a cobrar R$ 4,45. Um dia antes, a gasolina estava sendo vendida por R$ 3,75. O reajuste foi na média de 70 centavos. Realmente é uma boa diferença, hein? Essa pesa no bolso, com certeza. Inclusive, eu já fiquei procurando. Para encher aí um tanque de 50 litros, antes o consumidor gastava R$ 187. Agora, com o novo preço aí que já está em vigor, está valendo, para encher o tanque de 50 litros, você vai gastar aí R$ 222. Portanto, são quase R$ 50 a mais, é R$ 47. É uma quantia considerada, com certeza. Cidades. E é cada vez mais frequente encontrar crianças e adolescentes nos semáforos de Manaus pedindo dinheiro, fazendo malabarismo, limpando para-brisas de carros ou vendendo produtos. Alguns acompanhados até mesmo dos pais. Entre os estados brasileiros, o Amazonas ocupa a 10ª posição em relação ao trabalho infantil. E é sobre esse assunto que você acompanha agora mais uma reportagem de Júlia Gomes. A poucos metros do prédio da Defensoria Pública do Estado, nossa equipe de reportagem encontrou no cruzamento da Avenida Maceió com a Rua Pará um grupo de garotos com idades entre 12 e 14 anos, alguns com pintura no rosto e roupa diferente para chamar a atenção de quem passava pelo local. Todos fazendo malabarismo para conseguir um trocado. No mesmo semáforo, encontramos Dona Glória Ferreira, que aos 43 anos espera o 5º filho. Ela estava acompanhada da filha caçula de 8 anos, que se arriscava entre os carros pedindo ajuda. Glória conta que nos fins de semana, um filho de 11 anos também trabalha no sinal fazendo malabarismo. No final de semana, no sábado, que ele não tem escola, ele vem. Para quem trabalha próximo e diariamente presencia crianças e adolescentes no sinal, como é o caso da consultora de vendas Luciana Silva, critica os pais que colocam as crianças nessa situação. São adultos ensinando crianças a trabalharem já pequenos. Isso realmente é uma exploração. Um trabalhador próximo à área do cemitério São João Batista, que preferiu não se identificar, conta que já viu um pai colocando um filho em risco ao apanhar mangas dentro do cemitério e depois vender no sinal. Passou mais ou menos uns 20 minutos. Onde identificava manga, ele botava a criança para subir da mangueira. Até os 14 anos de idade, o trabalho infantil é proibido no Brasil. A partir dessa idade, só é permitido na condição de aprendiz, com supervisão. O Amazonas é o segundo da região norte com mais crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, totalizando 49 mil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, realizada pelo IBGE. Mas esse número pode chegar a 64 mil, uma vez que os dados do IBGE não consideram o trabalho doméstico e o trabalho de subsistência, o autoconsumo, como formas de trabalho infantil. O coordenador-geral do Conselho Tutelar de Manaus, Chiquinho Amaral, diz que o órgão realiza um trabalho de prevenção e que atua a partir do recebimento de denúncias, mas que é difícil combater devido ao apoio da população ao dar dinheiro. Volto com vocês. Bom, e nós procuramos a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, que informou por meio de nota que trabalha com o programa de erradicação do trabalho infantil, identificando crianças e adolescentes nessa violação de direitos em Manaus. A Secretaria diz que as famílias são identificadas e referenciadas para acompanhamento multidisciplinar dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS.
traz. Bom, e a nota informou ainda que o Conselho Tutelar também trabalha em conjunto com a rede de proteção, notificando essas famílias. E que após 3 notificações são tomadas as devidas providências com os órgãos fiscalizadores competentes. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, aprovou nesta terça-feira as contas da gestora Nafis Bacri Valons, à frente da Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Representação do Amazonas em Brasília. No mesmo dia, o TCE reprovou as prestações de contas da Secretaria de Estado da Assistência Social do exercício financeiro de 2017, de responsabilidade das ex-secretárias Regina Fernandes do Nascimento e auxiliadora Abrantes Pinto. 18 horas. 6 horas e 42 minutos em Manaus, ok, Cid? Ok. Deu uma atropelada aí, né? Claro, mas aí acontece essas coisas aqui, né? Vamos lá, então. Agora temos humor com Rogério Morgado. Talk Show. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Olha só, vou começar o programa rapidinho aí, tá ok? Porque eu quero falar com esse cara que tá me arrebentando aí por onde passa, tá ok? Quero tirar a história limpa. Uma salva de tiros pra Alexandre Frota! Fala aí, presida. Demais tá aqui, Moro? É Moro não, pô. Moro é o ministro. Coisa que você não é. É brincadeira sadia aí, pô. Eu falo aí, ó. Por que você foi lá pro partido do Joãozinho aí, pô? Olha só, eu fui pra lá porque esse cara sabe organizar festinhas privadas demais. Eu vi isso aí. Mas é meia bomba. Entendeu? É meia vida. Tá murcho. É brincadeira sadia aí, pô. Me fala uma coisa. Não deveria ter confiado em você aí no meu partido, não, tá ok? Mas por quê? Porra, te ajudei tanto, pô. Porque uma vez ator pornô, uma hora ou outra você ia voltar à atividade e me f***, pô. Não, isso aí você tem razão. Olha só, eu não te dei ministério, mas não fica mal, tá? Não fica mal, tá? Pegou esse aí? Não fica mal, tá? Logo mais a gente volta, deixa ele pra lá. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. A Assembleia Legislativa do Amazonas começa a discutir as bases para a implementação das regras do Compliance, programa que tem como principal objetivo combater a corrupção, tanto na administração pública como nas empresas privadas. Bom, e o primeiro passo para a introdução do programa na Assembleia Legislativa do Amazonas será dado com a realização de seminários sobre Compliance no dia 25 deste mês. O tema vai ser abordado pela especialista em Compliance e doutora em administração, Ângela Bulbol de Lima, que tem uma coluna sobre o tema aqui na Mix. E durante esse evento, Ângela Bulbol vai lançar uma cartilha de regras de compliance que poderá ser acessada de uma plataforma online. O seminário deve durar 1h30, com participação dos servidores da Assembleia Legislativa e funcionários de órgãos públicos do Estado. A palestra vai funcionar aí como uma introdução ao programa de compliance na Aleam, que vai ser discutido no período de 7 a 11 de outubro. Mix. Muito bem, pesquisa científica identifica composto capaz de impedir a transmissão da malária. O estudo abre caminho para que um novo medicamento contra a doença seja desenvolvido. Os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. O estudo foi feito por um grupo internacional de pesquisadores, entre eles brasileiros. O composto descoberto por eles consegue interromper o ciclo de vida do parasita causador da malária no corpo humano. Com isso, a transmissão da doença para o mosquito vetor é impedida nas 3 espécies de parasitas causadores da malária. Desses 3 tipos, 2 deles circulam no Brasil. Mesmo o mais agressivo se mostrou sensível ao composto. Em 2018, foram documentados mais de 190 mil casos de pessoas infectadas pela malária no Brasil, a grande maioria na região amazônica. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por parasitas transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles. O paciente com malária não é capaz de transmitir a doença diretamente para outra pessoa. Odineia Araújo para o 18 horas. Principais notícias do dia.
estado de São Paulo, comissão do Senado aprova relatório da reforma da Previdência e volta a destaques. Placar foi de 11 votos a 7. Senadores analisam propostas que podem alterar o texto. Folha de São Paulo, chamado de ejaculação precoce. Dória compara a fala de Bolsonaro a de Lula. Primeira-dama de São Paulo postou que o presidente faz uso de palavras chulas. O governador foi lá e curtiu. O Globo, CCJ do Senado aprova relatório do texto base da reforma e agora vota alterações. Salário mínimo passa a valer como piso para a regra de pensão por morte. Posteriormente, a apreciação dos destaques, a PEC paralela será apreciada. Portal único. Governo paga humanizar em dia e atrasa repasse a hospitais. Amazonas atual, Onyx pedirá que Exército fique por mais tempo no combate a incêndios da Amazônia e uma correção. No estado de São Paulo, a comissão do Senado aprova o relatório da reforma da Previdência e vota destaques. O placar foi de 18 votos a 7. Olha aí, e no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você vai saber que presidente do TJAM diz que fundo da Amazônia deve ser discutido na região e não em Brasília. E que o humorista de Uber não tem vínculo empregatício com o aplicativo de justiça. O melhor, motorista de Uber. E ainda que o hospital no Amazonas precisa de R$2 milhões para acabar com a fila da morte. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E hoje é quarta-feira, gente. Vamos conferir as estreias da semana no cinema com as dicas de Caio Pimenta. Boa noite a todos. 5 novos filmes chegam aos cinemas de Manaus neste feriadão da pátria. O principal destaque fica por conta de uma das produções mais aguardadas de terror em 2019. It Capítulo 2 se passa 27 anos após o primeiro filme e mostra o Clube dos Otários novamente reunido para derrotar de uma vez por todas o palhaço Pennywise. O elenco conta com Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader. Já para quem curte romance, tem um filme vindo lá da Índia. Retrato do Amor traz a história de um fotógrafo pressionado pela família a se casar. Para agradar a todos, ele convence uma moça tímida para que finja ser a noiva dele. É claro que os dois vão se apaixonar. Se você não for viajar nesse feriadão e tá sem saber o que fazer com a criançada, tem opção no cinema. Corgi Top Dog vai mostrar a história do cachorrinho favorito da rainha Elizabeth, fazendo de tudo para voltar para a dona após ser levado para um canil. Vamos agora para os filmes mais cultos. Da Alemanha tem O Bar da Luva Dourada. A produção mostra um serial killer em Hamburgo, nos anos 70, que mata prostitutas idosas. Por fim, o documentário brasileiro O Corpo é Nosso mostra como ainda está distante o tratamento com dignidade às mulheres negras. Boas opções de filmes não faltam nesse feriadão. Eu entro de férias agora e daqui a 2 semanas eu retorno com mais dicas de cinema aqui na Mix. A gente se encontra. Tchau! Muito bem, 6h50 em Manaus, 18 horas no ar, a informação no seu rádio até às 7 da noite. Seguimos agora para mais uma música no playlist 18 horas. Vindo 18 horas. Com centenas de pesquisadores, estudantes e servidores do INPA fizeram ato em frente à instituição em protesto à ameaça de mais cortes de verba para pesquisa. A manifestação encerrou com um abraço simbólico na sede do INPA. A reportagem é de Odineia Araújo. A pequena Manu, de apenas 5 anos, é visitante assídua do INPA. A mãe dela faz pesquisa de doutorado no Instituto. Hoje, Manu estava acompanhando os pais no abraço simbólico em defesa do INPA. Porque gosto muito de desenhar e cantar música, mas agora tá fechado ainda. E vão arrumar e pintar o programa. Já tá ficando abraço e apertado. Segundo
segunda-feira, o governo federal anunciou o corte de 5.600 bolsas de pesquisas de pós-graduação da CAPES. A pesquisadora Sônia Alfaia, uma das organizadoras do evento, fala das perdas que a instituição vai sofrer com os cortes anunciados na CAPES e CNPq. Ainda tem muita coisa para se fazer e nós não podemos aceitar que esse governo faça o que está fazendo, cortando bolsas importantíssimas para a ciência. Então esses estudantes são fundamentais. E não adianta com a diretora do INPA, que foi indicada pelos generais do poder, dizendo que está tudo bem aqui no INPA, que não precisa de recursos, que o INPA está funcionando normalmente. O muro do INPA foi todo coberto com banners expondo resultados de pesquisas desenvolvidas no Instituto. O professor Sanderson Oliveira comentou. O INPA é símbolo de ciência na Amazônia, símbolo de conservação ambiental, tem feito pesquisas de ponta, tem formado gerações e gerações de pesquisadores. Então, se a gente quer pensar a Amazônia, a gente precisa pensar o INPA e pensar a ciência aqui dentro. O quadro de pesquisadores e técnicos do INPA hoje é de 540 pessoas, mas 240 estão prestes a se aposentar. Volto com vocês. Mix. Os deputados estaduais aprovaram o requerimento convocando o empresário da Dantas Transportes, que fez graves denúncias de corrupção na SEDUC. Mas o empresário deve demorar a ir na Assembleia esclarecer os fatos. Mais informações com o repórter Azaf Augusto. A convocação da Assembleia Legislativa do Estado para o empresário Francisco Dantas da Silva, da empresa Dantas Transporte, anda a passos lentos e só deve se concretizar no final deste mês. O requerimento de convocação foi aprovado pelos deputados no dia 28 de agosto e foi encaminhado para a presidente da Comissão de Educação da Casa, deputada Terezinha Ruiz. O líder da oposição, Wilker Barreto, disse que se o empresário não for à Assembleia se explicar, vai ingressar com um pedido de CPI da educação. Se o empresário pagar para ver de não querer vir à Assembleia se explicar, aí nós temos que usar outros remédios. E o remédio que a gente precisa utilizar é uma CPI, porque ele vem de forma coercitiva prestar informações na Casa Legislativa. A assessoria da deputada Terezinha Ruiz informou que a comissão enviou na última terça-feira a convocação à presidência da Assembleia, mas ainda aguarda a definição de uma data. Volto com vocês. E chegamos à Semana da Pátria e também nesta quinta-feira celebramos a elevação do Amazonas à categoria de província. Foi no ano de 1850 que a antiga capitania de São José do Rio Negro, como era chamado Manaus, a Amazônia, deixou de pertencer à província do Grão-Pará e se tornou independente. Uma programação especial foi montada para celebrar a data, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nesta quinta-feira, comemoramos a elevação do Amazonas à categoria de província. E a programação da Semana da Pátria acontece em 3 momentos. O primeiro momento será marcado pela homenagem póstuma a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da província do Amazonas. A solenidade acontece às 7 da manhã, na Praça 5 de Setembro, antiga Praça da Saudade. Já às 10 da manhã, o governador Wilson Lima receberá os cumprimentos do Corpo Consular do Amazonas, no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Simultaneamente, acontece na Ponta Negra o desfile naval comemorativo. Já no terceiro momento, acontece o tradicional desfile escolar, reunindo aproximadamente 15 mil estudantes de escolas públicas aqui do Amazonas, além de representantes de entidades como o Abrigo Moacir Alves. O desfile tem início às 5 da tarde e acontece no Sambódromo de Manaus. Eu volto aos estúdios com vocês. Muito bem, são 6 horas e 58 minutinhos e estamos aí nos finalmente, não é isso, Karime Leão? Exatamente, gente. Tananana, vamos saber quem é o nosso convidado para assistir ao show de Adriana Calcanhoto amanhã no Teatro Amazonas a partir das 8 da noite. Vamos ver. Olha lá, então, é uma pessoa muito especial, ele se chama Paulo Andrade, ele baixou o Mano, ouviu na rádio e baixou só para tentar ganhar o ingresso. Sério, participou do programa. Participou do programa e olha só, Paulo, amanhã você vai receber das mãos da Karime Leão, diretamente. Aqui, me chama, pede para me chamarem. Olha, são 3 ingressos. São 3, são 2.
Oi, temos o Giro do Esporte ainda, olha que legal. São 2, gente, são par, é um par, tá bom? É um par de ingressos. Isso mesmo, okay. Parabéns, Paulo. Me procure, Karime Leão, você me procure, tá bom? Amanhã você pode procurar. 7 horas em ponto, então vamos para o Giro do Esporte. Vamos lá. 18 horas, esporte. Bom, daqui a pouquinho, às 19 horas, tem Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, em Curitiba, lá no Paraná. Conhecido por ser um dos únicos estádios no país a utilizar-se de um gramado com grama sintética. Às 21h30, às margens do Lago Guaíba, no estádio Beira-Rio, tem Cruzeiro e Internacional em Porto Alegre. O Corinthians enfrenta o Ceará na Arena Corinthians sábado e o Vasco pega o Bahia em São Januário também no sabadão. Ok. Vamos lá. Tivemos uma recontagem aqui dos ingressos. Temos mais um ingresso. Um ingresso. Essa pessoa aqui em especial também é a Sandra Mota de Oliveira. Parabéns, você ganhou o ingresso. Um ingresso, o outro par foi porque a gente conseguiu, mas olha o aí, ingresso aí, tarará, mas você, Sandra, vai estar lá, vai ver a Adriana Calcanhoto. Vai chorar muito. O show é maravilhoso. Muito obrigada pela participação. De novo, então, você é a Sandra Mota de Oliveira, ganhou um ingresso. E o par foi outro, o Paulo. O Paulo, só um momentinho. Paulo Andrade. O Paulo Andrade ganhou um par. Então seguimos agora para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. Informamos hoje no programa que mesmo após a intervenção da Prefeitura nas contas das empresas, os usuários do transporte público em Manaus ainda não sentiram qualquer melhoria. O transporte público de Manaus não consegue avançar. Ônibus velhos, sujos, com prazo de validade vencido, faz parte do dia a dia do manauara, do usuário. E a mobilidade urbana na cidade só piora. São duas das principais obrigações dos administradores públicos. A questão da mobilidade urbana será de extrema importância na eleição para prefeito de Manaus, que acontece no ano que vem. Manaus e seus moradores merecem ter um transporte público de qualidade e um sistema viário que possa melhorar o trânsito. Já é hora de pensar grande nesse sentido, pelo bem do futuro, da nossa cidade, do seu futuro, do meu futuro, do futuro do povo em geral. Fechou. Cid, Paulo, Karime, M. Luciano. Boa noite, até amanhã. Beijo, valeu. Eita. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.